Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Ezequiel. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Ezequiel 17 e 18, tá? Bora lá, meu povo, glória a Deus. Preparados? Paz do Senhor, meu povo, bom dia, Deus abençoe vocês. Bora lá. Ezequiel 17, a parábola das duas águias e da videira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga assim diz o Senhor Deus. Uma grande águia de grandes asas, comprida plumagem, cheia de penas e de várias cores. Veio ao Líbano, levou uma ponta de cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e levou para uma terra de negociantes na cidade de mercadores e a deixou. Depois pegou uma semente da terra e plantou no campo fértil. Pegou-a e plantou junto a muitas águas. Como se fosse o salgueiro, ela cresceu, se tornou a videira, de pouca altura, mais esparramada pelos ramos virados e para a águia. Raízes debaixo dela, assim. Ela se tornou uma videira e produziram ramos e lançou renovos. Houve outra grande águia, de outras asas, de muitas penas. E eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia. Estendeu para ela os seus ramos desde o lugar de onde estava plantada, até que a regasse, e ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águias, para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Diga, assim diz o Senhor Deus. Será que ela vai prosperar? Será que vai ser a primeira águia que não arrancará as raízes e não cortará os seus frutos? Para que seguem todas as folhas dos seus renovos. Não será necessária muita força, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes, mas mesmo que esteja plantado. Será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Pergunte agora a casa rebelde. Será que vocês não sabem o que significa isso? E diga: eis que quando o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro de cada família real e fez aliança e se tornou dele juramento. E levou poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado. Não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos num grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar aquele que fez tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, no lugar de quem mora. O rei pôs no trono, cujo juramento desprezou a aliança, quebrou, sim. Junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem contra o grande exército, nem como numerosa companhia o ajudará. Na guerra, quando as rampas, torres de ataque, foram levantadas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com um aperto de mão e praticou todas essas coisas. Por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que quebrou. Isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre eles a minha rede, ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada. E os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei. Uma promessa de restauração. Assim diz o Senhor Deus. Também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro
E a plantarei do principal dos seus ramos, e cortarei o renovo mais tenro. Eu mesmo plantarei sobre o monte alto e sublime, no monte alto de Israel. Plantarei e ele produzirá ramos, dará fruto e tornará os cedros excelentes. Debaixo dele viverão pássaros de todos os tipos, à sombra dos seus ramos se aninharão as aves de todas as espécies. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derruba as árvores e levo abaixo. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, Senhor, falei e eu cumprirei. Ezequiel, capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes dos dentes dos filhos. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embolotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem justo age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, e nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminará a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada, não roubada, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para o lucro, não cobra juros, desvia sua mão da injustiça. É imparcial em julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos, guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo, certamente viverá. Assim diz o Senhor Deus. Se gerar filho ladrão, assassino, que fizer irmão, qualquer uma dessas coisas, o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre, o necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, comer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que este viverá? Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto e irresponsável pela própria morte. E se o filho gerar o filho que veja todos os pecados do pai, que o pai cometeu, e vendo-se não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos na casa de Israel, não contaminar com a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, se não estiver o penhor, não roubar, não repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para o lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos, andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá. Por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou a extorsão, roubou bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês me perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e o praticou. Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo, reto, certamente viverá, e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Eu não desejo muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade,
fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado na sua transgressão. Com o que transgrediu no seu pecado e cometeu neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute a casa de Israel, será que este meu caminho não é reto? Não seria muito mais caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo, reto, ele preservará a sua vida. Pois ele percebe que se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. No entanto, ó casa de Israel, o caminho do Senhor não é reto. Será que os meus caminhos não são retos, a casa de Israel? Não seria muito mais caminhos de vocês que os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu julgarei cada segundo dos seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livre-se de todas as transgressões, vocês que cometeram, e faça para vocês um coração novo, um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, assim diz o Senhor Deus. Convertam-se e vivam. Uau! Vamos ler de novo essa última parte? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Gente, que coisa linda. Ezequiel, capítulo 17, fala sobre a parábola das duas águias e a videira. E ele vai explicando como é quando as nossas raízes, elas não estão em lugares corretos. O que acontece conosco? O que acontece com você e comigo quando as nossas raízes não estão no lugar certo? Ali elas são arrancadas, ali elas secam, ali elas não têm um movimento correto nem coerente. Isso acontece com a gente e a gente deixa de subsistir. A gente deixa os prazeres e os sabores desse mundo nos enganar. E ali a gente acaba morrendo quando nós estamos plantados no lugar errado. Você consegue me responder nessa manhã? Onde está plantado o teu coração? Qual é o teu alicerce? Qual é o teu fundamento? Onde está o teu coração nessa manhã, querido? Como você se preparou? Onde está o teu coração? Onde está a tua história? Qual é a tua base? Onde que você está agora? Você consegue definir? Como que você encara as coisas deste mundo? Ali vai estar a tua resposta. Depois Deus vem com uma promessa de restauração. E ali ele vem dizendo que por mais que você esteja seco, ele mesmo vai mudar a tua sorte. Quando você se entrega verdadeiramente ao Senhor, Deus faz uma adúltera ou um adúltero se tornar alguém santo. Deus faz um ladrão se tornar justo. Deus faz um mentiroso ser honesto. Deus é o único capaz de mudar caráter. Deus é o único capaz de lapidar corações. Nós realmente precisamos acreditar, confiar, viver e experimentar de um Deus que muda todas as coisas. Ezequiel, capítulo 18, fala sobre uma responsabilidade pessoal. E ele passa o capítulo 18 inteiro explicando: se o pai cometeu um crime, o filho não vai pagar. Se o filho cometeu um crime, o pai não vai pagar. Se o pai for sujo, se o pai for ímpio e o filho for justo, o filho não vai pagar pelo pecado do pai. Esse texto de Ezequiel, capítulo 18, ele é um texto base para os nossos questionamentos. Quando eu digo para vocês que tudo está na palavra, é dele que eu tô falando para vocês, sabe? Ah, meu pai foi assim, meu tio foi assim, e eu sou assim, e eu não quero que essas coisas aconteçam comigo. Tudo bem, mas não é para acontecer mesmo. Mas você sabe por quê? Como que não vai acontecer? Quando você
estiver com a verdade. Quando você não der causa, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, maldição sem causa não tem efeito. Quando você entender que qualquer situação de maldição, qualquer situação que está com seus pais, com seus tios, com seus avós, se você for justo, você vai viver sim a plenitude, o gozo de Deus. Uma seguidora escreveu assim: me confundi com esse texto, estava estudando sobre maldições hereditárias. Ele é claro, ele diz o seguinte: a responsabilidade é pessoal, ok? Aí você vira para mim e fala assim: Polly, mas hoje eu colho frutos de maldições hereditárias. Talvez colha. Sim, você talvez colheremos frutos de maldições hereditárias. E nesse texto ele diz que se você e se eu formos justos e íntegros, nós não vamos colher. Na verdade, o que precisa é que eu e você nos comportemos de maneiras diferentes de todos aqueles em que receberam a maldição. Como? Primeira coisa que você precisa fazer, você está colhendo frutos da maldição. Todo mundo na sua família é traído, ok? Aí você está colhendo, você também foi traída. Vou dar um exemplo. Como que eu... bom dia, alta aqui, bom dia, casal. Como que eu, Poliana, não colho essa consequência agindo de maneira diversa? Como? Eu preciso renunciar toda essa maldição hereditária. Eu preciso me comportar de uma maneira diferente, porque aqui tá claro, se você se comportar da mesma maneira que os seus familiares se comportam, o que vai acontecer? Você vai colher as consequências da maldição. Agora, se você se comportar de uma maneira completamente... Agora a questão é, você tá ali naquele clã, né? Naquela família. A tendência é que você se comporte igual. Uma família que só tem escassez financeira. Todo mundo tem escassez financeira aqui. Todo mundo, Poliana, isso aqui é de família. Começa você a gastar menos do que você deve. Começa você, além de gastar menos, começa você a economizar. Todo mundo com o iPhone que lançou. Você com o seu celularzinho simples, porque se você comprar o iPhone que lançou, que custa 15 mil reais, você vai se apertar. Não vou comprar, vou segurar a mão. Ou eu posso comprar um intermediário. Começa a fazer essas coisas. Não vou. Todo mundo viajando, a sua família. Não é hora de viajar, é hora de economizar. Vê se você vai colher essa maldição. Você não vai. Todo mundo gastando por conta. Não gaste. Vou fazer um empréstimo. Não vou. Vou vender trufa. Entendeu? Só se vive uma vez. Não, mas amanhã vai chegar. Começa você a ter um comportamento diferente das pessoas que te cercam. O que vai ser bem difícil. Sabe por quê? Porque nós somos produtos do meio. Mas Ezequiel, capítulo 18, diz: se você tiver um comportamento totalmente diferente do comportamento de toda a sua família, né? Que tem esse ciclo de impiedade, você não vai colher frutos indignos. Você não vai receber a maldição deles, tá? Renuncie ciclos malditos na sua vida e se comporte de uma maneira completamente diferente. Provavelmente você não sabe se comportar de uma maneira diferente. A verdade é essa. Então, o que você vai precisar? Da ajuda do Espírito Santo para que você se comporte de uma maneira diferente. Porque se você, ir atrás da ajuda do Espírito Santo, se você está percebendo
que os seus resultados são mesmo de iniquidades familiares, você precisa da ajuda do Espírito Santo para você se comportar de uma maneira diferente. Para que você não colha as consequências dos seus familiares. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ser justa, vou para a igreja, vou orar, vou jejuar. Isso é um dos passos. Você precisa renunciar, você precisa se comportar de uma outra maneira, você precisa falar, né? Você precisa agir. Se tua família inteira bebe, aí todo mundo tem problema por causa disso. Todo mundo. Seja financeiro, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Experimenta não beber. Experimenta não beber. Experimenta não beber e não ficar perto quando eles estiverem bebendo. Experimenta. Vai ser julgada. Vai. Experimenta ter um comportamento diferente dessas pessoas que têm comportamentos de iniquidade. É um começo de uma libertação. É o começo de uma vida diferente. A maldição dos seus familiares, as situações dos seus familiares não vão te alcançar quando você tiver um comportamento completamente divergente e renunciar tudo isso que você vem vivido, tudo isso que seus familiares plantaram. Alguém vai ter que quebrar o ciclo, é o que eu sempre falo. Alguém vai ter que ter coragem. Quem vai ter coragem? Me conta. Quem vai ter coragem de fazer diferente? Quem vai ter coragem de agir diferente? Quem vai ter coragem aí dentro? Porque, gente, se vocês se olharem no espelho, vocês estão se comportando igual os seus. Eu não sei porque que isso aqui está acontecendo comigo. Aconteceu com a sua tia, aconteceu com sua avó. Nossa, todo mundo aqui tem problema no coração. O que você, sabendo que todo mundo tem problema no coração, pode fazer hoje para que esse problema congênito não desenvolva em você? Eu posso comer melhor. Eu posso controlar minha pressão. Eu posso fazer exercício físico de baixa intensidade todos os dias. Eu posso fazer hidroginástica. Eu posso caminhar na esteira 1 hora. Eu posso não forçar o meu coração. Eu posso dormir cedo. Eu posso acordar cedo. Até problema de saúde, gente. O que eu posso fazer? Se metade da minha família morreu de câncer de mama, você vai lá no oncologista, você vai começar a fazer uma investigação. O que eu posso fazer para que eu não desenvolva o gene do câncer de mama? Gente, até na saúde, se você realmente estiver interessado em não ter o mesmo destino dolorido dos seus familiares, você tem como reverter isso. Imagina no mundo espiritual. Isso, na verdade, esse texto, ele é um alívio para minha alma. E ele é um alívio para sua alma. Porque ele mostra que se eu, de verdade, sair daquele ciclo familiar de verdade e tiver um outro comportamento, tiver uma outra visão, tiver um outro contexto, além de renunciar a essas práticas, eu tiver outro comportamento e eu, ao invés de olhar para as coisas aqui e olhar para o Deus da minha salvação, vou ter outro resultado. Na verdade, esse texto está mostrando o seguinte, que se você adorar a Deus em espírito e em verdade, você não está condenado com todos. E esse texto, gente, ele é para você colocar na cabeceira da sua cama e falar assim: Senhor, obrigada por Ezequiel 18. Todas as vezes que o diabo ele quiser falar na sua... tá vendo? Todo mundo é assim. Todo mundo na sua família se separa. Olha, nossa, todo mundo na sua família tem problema no coração. Todo mundo aí tem problema renal. Olha aí, ó você aí dando sinais. Todo mundo é obeso. Todo mundo, menos eu. Gente, a minha família, eu tava falando com a minha irmã ontem, que a melhor coisa, eu sou assim, eu não sou contra nenhuma cirurgia, tá? Mas eu vejo hoje que as pessoas, elas fazem algumas cirurgias sem necessidade. Vou dar um exemplo, bariátrica.
Mas eu estava conversando com a minha irmã ontem. Existem pessoas que a bariátrica vai salvar a vida. E existem pessoas que a bariátrica vai destruir a vida. No caso da minha família, a bariátrica salvou a vida de muitas pessoas. Inclusive do meu pai. Eu estava falando isso ontem com a minha irmã. Porque o meu pai, ele não levantava da cama. O meu pai, ele não conseguia dirigir. Ele chegou num nível tão caótico, que ele não conseguia dirigir. Que a distância entre o banco, a mais longe possível, entre o banco e o volante, ele não conseguia entrar, porque a barriga dele não dava, o abdômen dele, de tanto que ele estava obeso. Se ele sentasse no carro, o carro dava dava uma tombadinha. Gente, meu pai, eu não consigo dizer se tem 10 anos isso. Eu acho que não. Tem mais de 10 anos. Meu pai fez uma bariátrica. Eu falei com minha irmã. Meu pai tá vivo até hoje. E meu pai tá vivo e tá vivo bem. E meu pai só tá vivo e tá vivo bem por causa da bariátrica. Meu pai não é magérrimo. Mas meu pai também não tem nem sobrepeso. Sabe aquela pessoa magra com um pouquinho de barriga? Sabe por quê? Porque ele realmente mudou. Então, assim, isso eu tô dando exemplo só do meu pai, mas toda a família paterna é assim. Todos. Ou faz bariátrica, ou morre de obesidade. Ou tem... E eu, quando eu vi isso, quando eu tinha 17, 18 anos, eu falei, eu nunca vou ser obesa. Eu recuso, eu repreendo. O que eu preciso fazer para não ser obesa? Eu preciso controlar a minha alimentação no limite. Até hoje. Eu tenho 36 anos. Esse ano eu faço 37 anos. E a minha vida é lutar contra a obesidade. Eu nunca cheguei a ser obesa, de fato. Eu já cheguei a ter sobrepeso e de dieta, mas obesa não. Sabe por que não? Porque eu renunciei. E eu tenho um comportamento completamente diferente da família. Completamente diferente. Hoje é aniversário da minha irmã. Hoje é quinta, da Isabela, da mais velha. No sábado passado eu fui para um casamento. Eu comi à vontade. Domingo, segunda, terça, quarta. Hoje seria o quinto dia. Vocês acham que eu vou comer bolo hoje? Não. Eu falei para ela ontem, eu falei, olha, minha irmã, eu não vou nem comer seu bolo, porque só tem 5 dias que eu comi à vontade. Doce, eu comi o buffet lá no casamento, comi tudo que eu tinha à disposição. Eu queria comer, eu comi. Só tem 5 dias. É muito pouco para uma pessoa que quer controlar a alimentação. E semana que vem tem aniversário do meu primo, que eu não vou comer. Tem aniversário da minha outra irmã, também quinta-feira que vem, que eu não vou comer, porque na sexta, mas vai fazer no sábado, é aniversário do Felipe, de 5 anos. Então eu vou deixar uma janela aí de 2 semanas, porque eu quero sentar, eu quero comer docinho, eu quero comer um bolo no aniversário do Felipe. Mas para eu comer no aniversário do Felipe, eu não vou comer no aniversário da Isabela, eu não vou comer no aniversário do Diogo e eu não vou comer no aniversário da Juliana. Simples assim. Simples assim. Não vou comer. Então vou passar 3 aniversários nessa casa sem comer. Coisas besteiras, assim, coisa calórica. Simples. É muito simples. Ai, mas você nunca vai comer? Não, gente, eu comi no sábado, né? Sábado agora faz 1 semana. Quando der na segunda semana, porque eu sei que o açúcar leva 10 dias para metabolizar no organismo. Então, o açúcar que eu comi no casamento, ele nem metabolizou ainda. Para você que come açúcar todos os dias. Ele leva 10 dias para metabolizar. Então, o açúcar que eu comi no sábado passado no casamento, ele ainda está metabolizando no meu organismo. Então, para eu ter uma vida saudável, qualquer ser humano, para ele ter uma vida saudável, ele só pode comer no máximo coisas doces 3 vezes por mês. Que é de 10 em 10 dias. Eu vou dar 15 dias de janela.
Sim. Como que eu sei disso? Estudando. Por quê? Porque eu não quero ser como minha família. Então, eu vou ver o parabéns, eu vou ver o bolo. Se eles quiserem ajuda para servir, eu vou servir, como eu sempre sirvo. E eu não vou comer. É simples assim. Porque eu decidi que eu quero comer no aniversário do Felipe, que vai ter os 10 dias, mais uma janela de 5 dias. Ah, você não come? Como? Como? Eu como, mas eu como com consciência. Eu como, mas eu escolho, né? Exatamente, em nome de Jesus, viu, Aline? Aline, você colherá os frutos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu já tenho colhido os frutos. Eu nunca fui obesa. Sabe por quê? Porque eu não permito. A única janela que às vezes dá menos de 10 dias é entre o Natal e o Ano Novo, que geralmente eu como alguma coisa. É a única janela do ano que dá menos de 10 dias. Depois que eu tive conhecimento sobre isso, eu nunca repito. Dentro de 10 dias, a Aline sabe, ela convive comigo. Eu nunca repito dentro de 10 dias comer muito carboidrato, comer muito doce, comer comida de festinha. Nunca repito. Se tiver 2 festas, eu não vou comer. Só se for o dia que eu tiver que comer e for no mesmo dia. Então vamos supor que eu fui para um almoço e teve bolo e aquele dia eu quis comer. Eu como. E à noite tiver outra festa naquele dia, eu como. Mas se não for na janela, porque tem que ter uma janela de 24 horas, né? Então, se for naquele dia, eu como. Se não for, eu não como. Eu simplesmente não como. Eu espero passar de 10 dias. Eu sempre espero. E se naquela semana tiver festa, eu não como. E se na outra tiver festa, talvez eu coma. E vocês estão vendo, gente, eu vou perder 3 festas. Assim, eu vou participar, mas eu não vou comer em 3 festas. Por quê? Porque não deu a janela. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu não comentei ela. Minhas renúncias vão ser através da sua atitude? Também. Muito interessante o que ela pergunta. Primeiro você renuncia mesmo. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Renuncie para alguém, renuncie em voz alta, renuncie real. Faça um ato profético de renunciar, né? Um ato profético mesmo. Depois que você renunciar no ato profético, aí as suas renúncias serão as suas atitudes. Para viver, para sair de uma raiz podre. Talvez sua raiz seja podre em algum aspecto. Como eu disse aqui para vocês, no meu caso, é a questão da saúde. Para vocês terem ideia de renúncias, eu vivo de jejum pela minha saúde. Nossa, são jejuns pesados. Todo ano eu separo um tempo para jejuar pela minha saúde. Todo ano. E eu pego o jejum assim na carne. Jejuns pesados. Às vezes eu tiro itens da minha alimentação. Às vezes eu passo período sem comer uma semana. Agora eu estou vivendo o período do jejum pela minha saúde. Eu tirei 2 itens da minha alimentação que eu amo. Tirei. Sabe por que eu tirei? Por algum tempo. Eu tirei no início de março. Eu só vou voltar a comer em julho. Sabe por quê? Porque eu sei que é ali que eu preciso renunciar. Vocês estão pegando? Nossa, minha família inteira tem separações. Ali que você precisa renunciar. Eu tô fazendo um jejum com minhas irmãs. Não vou contar o motivo pra vocês, tá, meninos? Mas a gente fica uma vez por semana. A gente fica sem comer. A gente só bebe líquido. Isso já vai pra mais de um mês. E a gente combinou que a gente vai ficar nesse jejum até que... Por quê? Nós identificamos uma área na nossa vida em comum das 3 que precisava de um resgate vindo da parte de Deus. O que movimenta o céu? Jejum e oração. Não é que Deus vai conceder a nossa vontade porque a gente está jejuando e orando, mas é porque o nosso coração precisa mudar, a nossa mente precisa mudar, para que a gente veja um outro caminho, além da maldição que estamos colhendo. Entendeu? Bora lá. Eu tô sendo clara ou não? Existe uma área em que eu exijo, colhemos, e não é uma área boa. Não é algo que vai trazer um futuro sólido pra gente.
E a gente quer romper isso. A gente quer construir algo diante do Senhor. E a gente sabe que para construir algo diante do Senhor e para romper barreiras malditas, a gente precisa renunciar, a gente precisa jejuar e orar. Então nós fazemos renúncias todas as semanas, nós estamos jejuando e nós estamos orando, até que as 3 vá a um outro nível. Nós já estamos começando a ver alguns sinais na vida de nós 3. Espero que o meu seja logo. Também. Entendeu? Mas é a mesma área. A gente falou, peraí, a gente está vivendo essa bagunça aqui. A mesma área, nós 3, vamos nos unir? Vamos fazer uma oração em concordância? Vamos. Aí uma vez por semana, a gente levanta de madrugada, a gente faz oração em concordância e a gente passa um dia inteiro só de líquido. E orando e jejuando, porque nós vamos construir uma hora isso vai ser um testemunho para vocês e eu vou poder contar, mas agora não faz sentido, tá bom, gente? Não faz sentido eu abrir aqui agora, mas eu creio que em nome de Jesus eu vou contar o testemunho. E qual o tempo que foi que a gente teve que ficar ali em concordância, nós 3. Isso é quando se quebra uma maldição, porque a gente viu que tem esse aspecto na vida da nossa família, não é legal. Então a gente falou assim, nós vamos quebrar isso no nome de Jesus, juntas. Agora talvez você não tenha uma parceira de oração, não tenha uma irmã, como eu tenho, as minhas irmãs são cristãs junto comigo. Então a gente faz essa oração em concordância, a gente está junto, mas às vezes você não tem. E como você vai fazer? Você vai fazer você e o Espírito Santo. Quantas coisas fazer o Espírito Santo? Esse da minha saúde que eu falei para vocês. É eu e Jesus. É eu e Jesus Cristo de Nazaré. E eu já tenho colhido frutos desse jejum que eu falei para vocês sobre a minha saúde. E eu já tenho colhido frutos de outros jejuns. E Deus vai mudando a nossa consciência, Deus vai mudando a nossa mente, Deus vai mudando o nosso coração. A partir do momento em que a gente de fato começa a se comportar de uma outra maneira. Mas você só vai conseguir se comportar de uma outra maneira se o Espírito de Deus mudar o teu coração e transformar o teu caráter. Então você precisa pedir para o Espírito Santo mudar o seu caráter, mudar a sua visão, mudar a sua audição, mudar o seu coração. Vocês precisam clamar e contar com a ajuda daquele que consegue todas as coisas. Agora, vocês estão começando a entender? Como que eu faço? Não adianta só você ficar triste pelas suas colheitas. Ai, nossa, pô, eu tô tão triste. Quanto mais eu economizo, mais eu devo. Quem é assim na sua família? Todo mundo. Então, começa a jejuar e orar. Começa a dar o dízimo. Começa a dar oferta. Começa por aí. Ah, mas não vai dar para pagar a conta. Pois é, você tem que priorizar alguma coisa na sua vida. Ou você prioriza as coisas de Deus, ou você prioriza as coisas do mundo. E aí você vai começar a orar, jejuar, dizimar, ofertar. E ali você vai todos os dias planejar como você vai se organizar. Até que você rompa esse ciclo, que você não se comporte daquela maneira. Porque você vê que um devedor contumaz, ele não consegue visualizar outra coisa. Ele não consegue visualizar. Só que ele precisa de uma interferência celestial, espiritual. Ele precisa que o Espírito Santo direcione ele para ele sair daquele ciclo. E aí ele se comportar de uma maneira diferente. Porque como diz aqui em Ezequiel capítulo 18, a responsabilidade, ela é pessoal. Então, eu tiro a responsabilidade só da raiz e eu começo. Agora, não ache você que vai ser fácil. Não ache você que vai ser rápido, porque a gente, beleza, eu entendi, tererê, parará, porque eu sou assim, tá, gente? Não, já entendi, pronto, vamos fazer, vamos mudar, não é assim. Você teve um comportamento de muitos anos, de muitos ciclos, ou de muitos estudos, assim, a sua família inteira é assim a vida inteira, você é assim até hoje, você acha que com 3 meses vai mudar. Não, não vai, tá? Já vou dizer que não vai. Então começa hoje e respeita o processo. Vamos lá.
Pronto, Vivi. Eu quero muito romper o ciclo da escassez financeira na sua vida. Vivi, jejum real até que eu fiz muito jejum para romper o ciclo da escassez financeira na minha vida. Eu fiz também, viu? Eu fiz por mais de 10 anos. Até que eu realmente sentisse que as coisas de fato mudaram. Mudaram assim, sólidas. Demorou muito tempo. Não acho você que foi da noite pro dia. Demorou, tipo, muito tempo, Vi. Mas muito tempo. Começa a ofertar. Começa a dizimar. Tenha isso como prioridade. E começa a se comportar. Renuncie e se comprometa com o processo. E se comporte feito uma pessoa que não vai ceder para as coisas deste mundo. Quantos anos? Entrou ano, saiu ano, entrou ano, saiu ano. Olha, eu não tinha roupa nem para passar o ano novo. Eu olhava uma no guarda-roupa e falava, é essa. Ano passado eu comprei uma roupinha para passar a virada do ano. Só que, assim, eu comprei porque eu podia comprar. Porque passei por muitos e muitos e muitos anos eu não podia comprar. E eu não comprei. Eu usei o que tinha. Só que as pessoas, um exemplo, elas querem ostentar, elas querem, eu mereço uma roupa nova. Não, você merece, mas você pode. Não, você não pode, então você não tem que ter. Ontem eu fui conversar com a minha irmã, a gente passou um tempo, sobre alguns planejamentos financeiros meus. Aí ela virou pra mim e falou assim, meu Deus, você tem tomado decisões muito inteligentes. Falei, sobre a sua vida financeira, sobre as coisas que você tá querendo fazer. Você tem tomado decisões conscientes e inteligentes. Eu falei, eu decidi romper ciclos de escassez financeira. E por eu decidir romper ciclos de escassez financeira, hoje eu estou começando a colher frutos de uma pessoa organizada. De tanto que eu me comportei, de tanto que eu desejei e de tanto que eu renunciei. Escassez financeira, que esse é outro problema familiar. Eu decidi que eu não iria ter problema financeiro. Nossa, mas assim, eu também decidi, não aconteceu. Pois é, eu decidi. Eu falei, eu não aceito. Isso, Jaque, não comprar é só um dos cenários que a Jaque falou assim. Eu parei de comprar porque eu era muito consumista. Não comprar é só um dos cenários. Tudo na minha cabeça que eu ia comprar. Ou que eu vou até hoje, tá? Eu penso assim, eu passo 100? Eu passo 100? Passo 100. Eu tenho um aniversário para ir hoje. Eu passo 100? Posso passar. Eu vou passar 100. Eu vou passar 100. Eu vou dar um exemplo. Sábado passado foi um casamento da minha discípula, eu queria muito ir, e eu queria ir com um vestido novo, que eu não tinha vestido de casamento aqui. Aí eu fui ver os aluguéis. Caríssimo. Aí eu falei, eu quero um vestido novo. Aí depois eu pensei, eu não quero um vestido que eu vou usar uma vez e vai ficar no guarda-roupa para ficar emprestando. E eu não tenho direito de usar, porque só dá para usar em casamento. E eu não vou querer usar de novo, porque vai repetir. Eu falei, eu vou comprar um vestido que eu use no casamento, mas que fique tão bonito para usar depois. Eu rodei essa Brasília inteira. Até que eu achei um vestido barato, que cabia no meu orçamento e que eu ia poder usar depois. Sabe aqueles vestidos que dá para você usar em vários lugares? Foi o vestido que eu comprei, que eu falei. Na hora que eu precisar de ir para outro lugar, eu já tenho mais uma roupa. Eu não fico com uma roupa perdida e morta no guarda-roupa. Pronto, foi isso que eu fiz. Tá lá, uma compra inteligente. E eu não iria comprar nada se eu não achasse uma roupa daquele jeito barata, porque eu não ia gastar R$700 num vestido, que era o preço que estavam os vestidos. Eu me recusei. Falei, eu não tenho uma peça de R$700 no meu guarda-roupa, não vai ser agora que eu vou ter. Não vejo necessidade. Falei, não, os vestidos mais baratos tinham de R$700. Eu falei, eu não aceito, 500, R$700. Eu não vou gastar com isso. Então, assim, você podia gastar R$700 no vestido? Apertando dava. Mas eu não ia gastar. E eu não gastei. E eu achei o que eu queria. Por quê? Compras conscientes. Compras feitas com consciência. Então, hoje eu só compro com consciência. Porque eu sei que se eu der um deslizezinho, eu vou destruir minha
vida financeira. Porque esse é um ponto de observação na minha família. Esse daí é um ponto de que eu tenho que ficar num estado de alerta. Esse é. Se para você é também, você toma cuidado. E o ponto de alerta na minha família é a questão do divórcio. Se comporte, não pegue a sua família como inspiração, senão você vai ser divorciado. Não se comporte feito as mulheres do seu casamento, da sua família. Não se comporte feito os homens da sua família. Observa como eles se comportam e busque alternativas para você fazer tudo diferente. Tudo diferente. Faça curso, se conecte a outras pessoas, observe aquilo ali, não faça. Porque senão você vai divorciar. Porque a tendência é altíssima. Até porque é um ciclo de iniquidade familiar que você precisa romper. É isso, a gente já falou bastante. E eu espero ter clareado a mente de vocês sobre todo o tema de hoje, que é muito importante. E, na verdade, esse texto ele é um alívio para nossa alma, para a gente ver que se a gente, de fato, romper essa barreira, romper esse ciclo de iniquidade, nós conseguimos, sim, ter um outro futuro. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor traz luz em meio às trevas. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E te louvamos, Senhor, porque tu és fiel. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir e mudar a nossa vida, transformar o nosso caráter, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.